a real razão pela qual as pessoas aceitarão a marca. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, na versão King James diz: "E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja dada uma marca na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome." Há um grande mistério que envolve o número místico 666. Este não é um mistério que surgiu recentemente. Mesmo no mundo antigo, estudiosos se esforçaram para descobrir quem é o homem misterioso por trás desse número. A verdade é que, até hoje, ninguém sabe definitivamente o significado desse número ou o nome da pessoa por trás dele. Estudiosos de grego, hebraico e da Bíblia têm tentado, ao longo dos séculos, desvendar o mistério desse nome e número. A verdade é que, se olharmos para este número por tempo suficiente e com bastante atenção, o número 666 pode se encaixar em qualquer nome. Embora não saibamos exatamente quem é o homem por trás desse número, sabemos que as pessoas vivas durante o tempo descrito no capítulo 13 de Apocalipse certamente saberão quem ele é e o que o número representa. Se perguntássemos à maioria das pessoas agora se, quando o anticristo vier com a marca da besta, ou se o tempo para a marca da besta chegar, elas aceitariam a marca, a resposta da maioria seria não. Mas a Bíblia nos revela que as pessoas de fato aceitarão a marca. Há várias razões pelas quais as pessoas aceitarão a marca, e neste sermão exploraremos essas razões. Como você acha que o diabo colocará a marca? Que abordagem ele usará para fazer com que as pessoas a aceitem? Se quisermos entender a abordagem do diabo, teremos que começar com o mundo de hoje. Muitos de nós ouvimos sobre a marca da besta ou que as pessoas adorarão a besta e pensamos que tudo isso acontecerá num futuro distante, anos ou séculos à frente. Mas isso não é verdade. Eu iria mais longe e diria que isso já começou, mas as pessoas ainda não perceberam. Pode ser que ainda não estejamos vendo a marca nas pessoas ao redor do mundo, mas não estamos vendo o que a marca significa no mundo agora. O significado da marca já está no mundo hoje e estamos fechando os olhos para isso. Há 3 maneiras principais pelas quais o diabo fará isso. E vamos expandir sobre essas 3 maneiras e como elas estão funcionando no mundo hoje. As 3 maneiras principais são coerção, engano e idolatria. 2 dessas razões estão interligadas. A idolatria depende do engano. Ninguém entrará na idolatria, a menos que tenha sido enganado por alguém ou por algo. Estes são os planos do diabo para fazer as pessoas aceitarem a marca. Primeiro, coerção. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, da versão King James diz: "E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja dada uma marca na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome." A segunda besta, conhecida como o falso profeta, garantirá que as pessoas tenham que aceitar a marca, porque sem ela ninguém poderá comprar ou vender. Agora, pense na pressão que isso colocará sobre as pessoas. Imagine a tensão que isso colocará sobre o pai de uma família, sabendo que ele não pode sustentar sua família a menos que aceite essa marca. Veja até onde as pessoas vão para ter dinheiro em seus bolsos. Algumas chegam a cometer atividades ilegais, como roubo à mão armada, porque não têm dinheiro. Tudo o que esse pai precisa fazer é aceitar a marca, e então ele poderá comprar e vender novamente. Ele tentará resistir, mas quando vir um ente querido sofrendo, ele cederá. Pense numa mãe solteira, sozinha, que precisa cuidar dos seus filhos. Ela pode até saber que seu destino eterno será selado ao aceitar a marca, mas ainda assim ela irá em frente e aceitará, preferindo focar no presente ao invés da eternidade.
Não é isso que as pessoas já fazem? Elas focam no presente, mas a Bíblia nos lembra constantemente que há uma eternidade, e é nisso que as pessoas deveriam focar. Nossas decisões devem ser baseadas na eternidade. A segunda razão é o engano. A primeira abordagem do diabo em qualquer ocasião é o engano. Há uma razão pela qual Jesus chamou esse ser de pai da mentira. Conhecemos a tecnologia e quem a inventou. Satanás inventou mentiras e enganos. João, capítulo 8, versículo 44, da versão King James diz: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o pai fundador das mentiras. Se olharmos para a história da destruição causada por Satanás, veremos que seu método escolhido sempre incluiu o engano até certo ponto. Verifique qualquer coisa que Satanás tenha destruído. Ele usou o engano. No Jardim do Éden, ele usou o engano. Ele tentou usá-lo em Jesus, mas falhou. Ele usará e está usando o mesmo método hoje no mundo. Talvez você pense que o diabo virá no fim do mundo e começará a enganar muitas pessoas ou a lhes contar mentiras sobre sua aparência original. Em Apocalipse 13, há duas bestas. A primeira besta é o anticristo e a segunda besta é o falso profeta. O falso profeta endossa o anticristo ao mundo e incita o mundo a adorar a primeira besta. Agora veja o que o falso profeta faz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebeu a ferida da espada e vivia. Ele enganará os que habitam na terra para que recebam a marca. O meio de seu engano será através de sinais e maravilhas. As pessoas verão essas maravilhas e se maravilharão com o falso profeta e o ouvirão enquanto ele direciona a adoração ao anticristo. Jesus disse que, nos tempos do fim, surgiriam falsos profetas que mostrariam grandes sinais e maravilhas para enganar muitos. Mateus, capítulo 24, versículo 24 diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Todos sabemos que Apocalipse 14 nos detalha que 3 anjos serão enviados por Deus para pregar o Evangelho. Mas esse engano será tão poderoso que, mesmo vendo os anjos voando e os alertando para não receberem a marca, alguns ainda assim a aceitarão. Vemos isso em Apocalipse 14. No livro de Apocalipse, João foi capaz de registrar a profecia de 3 anjos. As profecias desses anjos estão registradas em Apocalipse 14, versículos 6 a 16, e devem ser levadas em consideração para que possamos estar vigilantes. Aqui temos uma das cenas mais impressionantes da história da humanidade. Anjos serão vistos por todos, em todos os cantos do mundo, literalmente voando e pregando aos homens. Que visão! Que momento! Não sabemos a identidade desses anjos, mas eles estão vindo. As pessoas estarão sentadas em suas casas, olhando pela janela, e verão esses anjos. Pessoas estarão dirigindo nos locais mais remotos do mundo e verão e ouvirão esses anjos. Pessoas estarão no meio do mar, mas verão os anjos e ouvirão o Evangelho. Deus dará a escolha a toda a humanidade para aceitar o Evangelho. Deus alertará a humanidade, Deus suplicará a humanidade, e é isso que esses anjos farão: alertar a humanidade, suplicar a humanidade para que faça a escolha certa. Ele é um Deus que se importa. A coisa maravilhosa é que, enquanto prego esta mensagem, estamos nos aproximando da chegada desses anjos. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia nos aproxima mais de sua chegada.
Mesmo que o evangelho seja pregado pelos 144.000, pelos 3 anjos e pelas 2 testemunhas, o Deus deste mundo ainda estará atuando, fazendo o que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Número 3. Idolatria. O terceiro método é a idolatria. Depois que o engano se instalar, a primeira besta se tornará um ídolo. Ele será amado e adorado, embora seja energizado pelo próprio poder do inferno. Ele ainda será um homem, e as pessoas o adorarão. A demanda do anticristo por adoração será tão extrema que ele se colocará como Deus. Um homem será adorado. As pessoas acham isso absurdo, mas as pessoas deste mundo já praticam a adoração de outros humanos. Veja a cultura das celebridades, onde as pessoas colocam outros seres humanos em um pedestal, onde as pessoas desmaiam quando veem outra pessoa, onde as pessoas gritam histericamente quando encontram outra pessoa. Já vi pessoas se curvando e adorando uma celebridade. Essa cultura até infiltrou a igreja. Pastores, celebridades estão se tornando mais proeminentes. As pessoas devem amar seus pastores, mas não adorá-los. Eu amo meu pastor, mas não o adoro. Eu cuido do meu pastor, mas não o adoro. Honestamente, vivemos em uma cultura de ídolos. Idolatria é tudo aquilo que você adora. Tudo o que você coloca em primeiro lugar na sua vida é um ídolo. A idolatria surgirá quando você for enganado. Quando você é um idólatra, saiba disto. Você não é um filho de Deus. Vou repetir isso. Se você é um idólatra, você não é um filho de Deus. Não diga que está sendo julgado ou condenado. Este não é o momento de pensar que alguém está te condenando. Isto é um aviso e não é nada comparado à condenação eterna que virá para todo idólatra. Você pode estar dizendo que não é um idólatra, mas ama o dinheiro mais do que a Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 24, da versão King James diz: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Também está em Lucas, capítulo 16, versículo 13, da versão King James. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você deve amar um e odiar o outro. Você não pode amar o dinheiro mais do que a Deus e dizer que ama a Deus. O anticristo será idolatrado, amado e adorado. Algumas pessoas aceitarão a marca por causa disso, porque ele é seu ídolo.